Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje finalizaremos a história de Gideão, um homem que teve que vencer seus medos e inseguranças para poder conquistar a paz de toda uma nação. Nesse último capítulo sobre ele, aprenderemos duas lições importantes. A primeira é sobre a humildade perante os arrogantes, para evitar conflitos. E a segunda é: nunca menospreze quem está sendo fiel aos desígnios de Deus, pois mesmo sem apoio e diante das piores condições, ele acabará sendo bem-sucedido. Capítulo 8: A derrota de Zeba e Zalmuna. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Só para contextualizar um pouco a história, no capítulo anterior vimos que Gideão convocou as tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naphtali. E a junção delas com os abiesritas, ou seja, descendentes de Abiezer, gerou um contingente de cerca de 32 mil homens. Só que Deus não permitiu que todos eles fossem à guerra, porque não queria que se vangloriassem de seu próprio poder. Assim o Senhor reduziu esse exército a apenas 300 homens, os quais puseram em fuga os inimigos. Quando a vitória estava praticamente garantida, Gideão convocou os efraimitas para perseguirem os medianitas no Jordão. Eles assim o fizeram e mataram dois reis, Oreb e Zeeb. Mesmo tendo tido uma participação digna de menção, vemos que os orgulhosos efraimitas questionaram Gideão o motivo de não terem sido chamados no início da batalha. E aqui eu abro um parênteses para explicar por que considero os efraimitas orgulhosos. Um pouco mais adiante, no capítulo 12, eles farão o mesmo questionamento, só que dessa vez com Jefité. Esse tipo de comportamento me chama atenção, porque devemos ter muito cuidado com pessoas que agem dessa maneira. Haverá pessoas em nossa vida que não estão preocupadas com o sucesso das nossas ações, mas sim com a sua própria necessidade de serem vistos. Sabe aquelas pessoas que quando você atinge um certo nível de sucesso em algum empreendimento, elas começam a te criticar porque você não as convidou para fazer parte disso? O que eu estou querendo dizer é que alguns não se importam com você até perceberem que você está tendo sucesso. Em vez de estarem juntos, apoiando desde o princípio, elas querem apenas participar da divisão dos despojos. Enquanto você está trabalhando, elas não oferecem ajuda, mas a partir do momento que você começa a colher frutos, aí sim elas querem estar ao seu lado. Fechando esse parênteses que serviu para identificarmos esse tipo de conduta, agora vamos para a lição que Gideão nos ensina, que é aprender como lidar com pessoas nesse tipo de situação. Ele poderia muito bem ter contado que não adiantaria chamar os efraimitas no princípio, porque de toda forma Deus enviaria boa parte do exército de volta para casa. Mas note que ele nem se deu o trabalho de dizer isso. Ele apenas enalteceu a participação dos efraimitas no desfecho da batalha. É por isso que ele faz essa analogia com as uvas de Efraim, como que dizendo que o pouco que Gideão fez nem se compara ao muito que Efraim havia feito, matando os reis Oreb e Zeeb. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Que a melhor forma de lidar com pessoas arrogantes é não tentar contrariar a sua convicção de que são superiores aos outros, porque isso não adiantaria. Quando uma pessoa é arrogante, ela se coloca em uma posição de superioridade. É assim que ela enxerga a si mesma. E do alto do seu pedestal, ela não está disposta a ouvir argumentos que contrariem essa lógica. Assim, a melhor forma de lidar com arrogantes é manter a paz, ao invés de tentar ter razão. E foi isso que Gideão fez, pois quando deixou de contrariar os efraimitas, ele simplesmente aplacou as suas críticas. Versículo 4. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim? Replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote:
Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei essa fortaleza. Ora, Zeb e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espadas tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeb e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois, Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão os Zeb e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão sem poder, Zeb e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeb e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Depois de lidar com seus irmãos efraimitas com muita diplomacia, aqui vemos Gideão lidar com os estrangeiros de uma forma muito mais incisiva. Ao perseguir o restante dos midianitas, ele passa por duas regiões, Sucote e Peniel, onde pede alimento para os seus soldados. Só que os líderes dessas cidades o desprezam e se recusam a ajudá-lo. Com isso, despertam a ira de Gideão contra eles. É por isso que eu disse no início do vídeo: nunca subestime alguém que está sendo fiel aos desígnios de Deus, pois quando ele completar sua missão, a justiça de Deus recairá sobre os zombadores. Um dado interessante é que o incontável exército dos midianitas representava mais de 135.000 homens. 120.000 já haviam morrido e 15.000 restavam com os reis, Zeb e Zalmuna. Depois de derrotá-los, Gideão retorna e executa vingança contra aqueles que se negaram a suprir alimento às suas tropas. E também se vinga de Zeb e Zalmuna, que haviam matado os irmãos de Gideão em Tabor. E o último ponto que gostaria de comentar é quanto ao pedido que Gideão faz ao seu filho mais velho, Jéter, para que execute os reis Zeb e Zalmuna, mas ele tem medo e se recusa a fazer isso. Confesso que esse é um ponto que me intriga um pouco nessa narrativa. Não consigo discernir se Gideão realmente estava pedindo demais para o garoto, visto que ele mesmo, como homem adulto, se escondia quando malhava trigo no lagar. Às vezes penso que talvez exijamos demais dos nossos filhos, pois eles não passaram pelas mesmas experiências que nós e, portanto, talvez não consigam atingir os mesmos feitos. Versículo 22, o manto sacerdotal de Gideão. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que lhe colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Como nada é perfeito, Gideão acaba cometendo um grave erro. A Bíblia não relata qual foi sua intenção ao confeccionar o manto sacerdotal. Talvez até tenha sido boa, como resgatar o sacerdócio, como descrito na lei de Moisés. Mas o fato é que aquele objeto acabou se tornando um ídolo de adoração para os israelitas. E a lição que eu aprendo aqui é:
Seja intencional com as suas atitudes e deixe muito claras as suas intenções, para que as pessoas não transformem uma boa ação em algo negativo. Não adianta se dedicar a um projeto se as pessoas que irão participar dele não estiverem plenamente cientes de qual é a sua finalidade. Versículo 28. A morte de Gideão. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra, dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Por fim, vemos que Gideão levou uma vida longa e prolífera, deixando uma prole de 70 filhos, que teve com suas inúmeras mulheres. Só que ele acabou tendo também uma concubina, que não era exatamente a figura de uma esposa. E esse filho se tornará uma grande pedra de tropeço para sua descendência. Mas essa é uma história que veremos no próximo vídeo. Eu te espero no capítulo 9.